A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estamos dando início aqui a um novo trabalho junto com vocês, que vai ser realizado em paralelo com o projeto Caminhando pela Sagrada Escritura, tá ok? Caminhando pela Sagrada Escritura, onde estamos fazendo a leitura dos textos bíblicos em diferentes versões e também aproveitando o recurso de diversos comentários bíblicos, né? Então as Bíblias traduzidas, versão Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, a NVI, a NVT, fizemos a leitura da tradução ecumênica também, vamos trazer também Reina Valera, vamos trazer outras traduções, o Padre Figueiredo, vamos trazer diferentes traduções da Bíblia, bem como comentários, a Bíblia apologética, a Bíblia arqueológica da NVI, a Bíblia em ordem cronológica da CPAD, a Bíblia Avivamento Pentecostal da Central Gospel. Então vamos aproveitar todos esses materiais aí para enriquecer o seu estudo da Sagrada Escritura, tá ok? Estamos fazendo esse trabalho então, o trabalho Caminhando pela Sagrada Escritura. Estamos já no capítulo 7 de Josué, mas em paralelo vamos fazer também um trabalho de investigação sobre a literatura apócrifa e pseudoepígrafa, tá ok? Então vamos dar início aqui ao projeto Investigação da Literatura Apócrifa e Pseudoepígrafa. Vamos primeiro iniciar nosso trabalho com uma leitura de alguns materiais auxiliares que vão esclarecer melhor acerca da importância, mas também da precaução que se deve ter com esse tipo de conteúdo. Okay? Então vamos entender como podemos lidar com esse tipo de conteúdo. Vamos ler aqui algumas notas esclarecedoras na Bíblia Apologética de Estudo, lançada pela ICP, lançada pela ICP, tá ok? O texto é Almeida Corrigida Fiel, e também vamos trazer contribuição de outros autores que nos trarão esclarecimentos importantes acerca da literatura apócrifa e pseudoepígrafa. Traremos R.N. Champlin, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, volume 3, ok? Falando sobre os apócrifos e pseudoepígrafos, o dicionário Wycliffe, o dicionário crítico de teologia, principalmente abordando a questão da história da preservação desses textos, né, a dificuldade da preservação desses textos. Também a Bíblia arqueológica da NVI, para nos falar um pouco sobre a datação de muitos desses documentos, informação que é um tanto difícil, né, de se obter, devido à má conservação de muitos desses documentos, mas eles, por meio de vasta pesquisa, conseguiram aí estabelecer para nós algumas datações, aproximada pelo menos, né? Na Bíblia NVI comentada, eu quero trazer uma lista de outros textos que estavam presentes na literatura geral ligada ao Antigo Testamento. Então são textos que estavam presentes na cultura da época, ok? Então temos uma vasta lista onde veremos aí esses textos, um pouco da definição, né, do que se trata, do que são, em que sociedade estavam presentes. Então teremos essa lista aí na Bíblia NVI comentada. E aí nós partiremos para a leitura do texto apócrifo. E o objetivo principal é desmistificar, porque nós temos observado muitos proponentes aí de certas teorias um tanto absurdas, teorias um tanto extravagantes, que se valem desta aura de mística que paira aí sobre os textos apócrifos, como se fosse algo, se eles guardassem, reservassem algo de extraordinário, que está sendo escondido, e por isso eles se arrogam aí como aqueles que estão trazendo grandes revelações. Mas quando desmistificamos este conteúdo, e aí temos aí o aproveitamento de dados históricos, por exemplo, você pode talvez não ter a confiabilidade desses dados, que sejam dados verídicos, mas pelo menos você pode fazer uma leitura da mentalidade da época. Então, como os personagens que estiveram envolvidos na produção desses textos, como eles pensavam, qual era seu enfoque teológico, qual era a sua mística, o que eles pensavam acerca dos contextos relacionados aos textos bíblicos. Então você pode ter uma amostra do material, né, com o qual trabalharam tanto os apóstolos do Senhor Jesus Cristo,
que foram aí por todos os lugares pregando o evangelho, né? E quando tiveram então que combater muitas das vezes alguns hereges que distorceram as verdades bíblicas, e até alguns que deixaram textos escritos que passaram adiante os seus erros, passaram adiante os seus equívocos, né? Bem como os primeiros apologistas que combateram ferrenhamente contra várias distorções das Sagradas Escrituras, distorções essas que podem também ser observadas nesses conteúdos apócrifos. Então vamos desmistificar este conteúdo, apresentando para você a leitura desses textos e fazendo contraponto com a leitura de textos bíblicos que tratam de temas equivalentes ao que estão sendo abordados nos textos apócrifos, e assim poder estabelecer o que a Escritura de fato diz, como é que a Escritura se posiciona em relação a esse tema e como os apócrifos trazem distorções sobre esses mesmos assuntos. Então, quando nós observamos isso de forma bastante clara, nós acabamos então tirando esta áurea, né, tirando essa mística toda, e fazendo com que o conteúdo seja então compreendido, conhecido e seja racionalmente analisado, né, aproveitando-se até essa questão, vamos dizer, sociológica, né, entendendo como era o pensamento, a mentalidade da época, ok? Então vamos fazer um bom proveito aí deste projeto, né, desses estudos. Vamos nesta aula agora estender um pouco mais, porque traremos esses recursos primeiro, e após partiremos para a leitura de textos apócrifos com o contraponto dos textos bíblicos, breves comentários e vamos seguindo adiante, tá, ok? Então primeiramente, texto aqui da Bíblia Apologética de Estudo, texto da Bíblia Apologética de Estudo, do grupo aí da ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Vamos direto para a página, vamos lá, direto para a página 875, sob o título Merecem Confiança os Livros Apócrifos. Então vamos ver o que a equipe da ICP nos preparou aqui, neste excelente material que é a Bíblia Apologética de Estudo. E aliás, já tem um material mais atualizado, que é a Bíblia Apologética de Estudo com apócrifos. Ele já inclui também alguns textos para que nós possamos fazer a leitura direto desse material. Mas vamos lá, vamos ver o que a equipe da ICP nos fala acerca desses textos. O preâmbulo diz: o termo apócrifo tem sua origem no vocábulo grego apócrifos. Então a tradução, né, é na verdade uma transliteração, né, fica bem próximo aí do original. Conforme Marcos 4:22, cujas variantes de seu significado podem ser oculto, escondido, secreto ou misterioso. Então já está relacionado a coisas ocultas e misteriosas, né? Então por isso que atrai muitas das vezes tanto a atenção do público em geral, que de modo bastante mais intenso aprecia, né, esses conteúdos místicos, esses conteúdos extraordinários. Secreto ou misterioso. Essa expressão tem sido aplicada comumente em matéria bíblico-teológica a certos livros que, embora sejam classificados como sagrados por alguns cristãos da antiguidade, não são aceitos por tantos outros como canônicos, isto é, de redação divinamente inspirada. Cito aí Pastor de Hermas, depois faremos a leitura desse texto, ok? E de fato era um livro respeitado na antiguidade do cristianismo, era lido como literatura edificante, mas nunca foi tido como livro canônico, ok? Então foi sempre uma literatura edificante à parte da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, somente ela pode constituir doutrina, e aí doutrina será então incorporada, né, por todas as igrejas como regra de fé e prática, né, ou fé e conduta. Agora os livros apócrifos podem trazer algumas ilustrações, alguns esclarecimentos, algumas colaborações, ok? Então temos aí alguns textos que têm literatura edificante e outros apócrifos que são apenas tentativa de introjetar na igreja heresias perniciosas. Aí temos apócrifos completamente rejeitáveis, né? Completamente espúrios. Vamos ver aqui essa expressão, muito bem, já li essa parte. Vamos lá. O termo ocorre novamente em Colossenses 2:3 para designar o depósito divino e oculto da sabedoria que se acha em Deus. E aí o termo foi aplicado ali de forma positiva, né, acerca do depósito
da sabedoria que encontra-se em Deus, né, para que está disponibilizado aí para os que buscam. Foi empregado pela primeira vez para classificar uma relação de livros no Stromata 13, capítulo 4, obra de Clemente de Alexandria, Titus Flávios Clemens, escritor, doutor e apologista da igreja, mestre de Orígenes, Clemente de Alexandria. É o que passa a empregar o termo técnico apócrifo para descrever esta literatura não canônica, essa literatura espúria. Vamos lá. Definições. Na antiguidade e também no âmbito da igreja, a expressão apócrifo designava qualquer obra literária da qual não se conhecia o autor, ou ainda para designar as obras que, ao invés do próprio nome, registrasse apenas o pseudônimo do escritor. Ou seja, o escritor ele atribuía o texto, né, a um outro autor. Então ele escrevia, mas ocultava seu próprio nome, sua própria autoria, atribuindo-o a um pseudo, né, atribuindo a um falso autor. Então temos aí livros de Evangelho de Paulo, Apocalipse de Pedro, né, no Antigo Testamento, livro de Adão e Eva, livro de Enoque. Então, foi escrito por um outro autor bem posterior, mas ele omitiu seu próprio nome de autoria. Não teria todo o impacto que teve se ele tivesse empregado seu próprio nome. Então ele atribui a um herói bíblico, a um patriarca, né, alguém relevante dentro do contexto das Sagradas Escrituras, e assim pretende ele fazer com que esse livro tenha mais aceitação, mais circulação, que galgue autoridade, né, por meio desse pseudo, né, esse pseudônimo. Em matéria literária, deixa eu continuar aqui o parágrafo anterior. Ou ainda para designar as obras que, ao invés do próprio nome, registrasse apenas o pseudônimo do escritor. Isso que eu já li, vamos lá. Em matéria literária religiosa, sempre que uma obra trazia sentido dúbio em seu contexto, questionava-se a sua canonicidade, aplicando-lhe o termo. E neste caso a conotação era pejorativa, uma vez que era duvidosa aí a sua origem, né? Então já aplicava então esse termo de uma forma pejorativa, né, e negativa. Qual o significado das palavras cânon e canônico? Primeiro, cânon, de origem semítica, da língua hebraica, koné. Ezequiel 40, verso 3, no grego, canon. Gálatas 6,16, tem sido traduzido em nossas versões em português por regra, norma. Literalmente significa vara, um instrumento de medir. Então a medição daquilo que é sagrado, né? A medida do sagrado. Então aquilo que está dentro do cânon, dentro da medida de Deus, a medida da revelação. Canônico, aquilo que está de acordo com o cânon em relação aos 66 livros da Bíblia hebraica e evangélica. Hebraica, os 39 livros do cânon Antigo Testamento Protestante, que equivalem aos 22 ou 24 livros do cânon hebraico, né, da Tanar, que variam de 22 a 24 por causa da junção de livros, exemplificando a junção que eles fazem dos profetas menores num único livro. Então são 12 livros que são contados separadamente para o cânon protestante e católico e são juntados no cânon da Tanar, no cânon hebraico. Então, aqui somente como exemplo. Eles fazem outras junções também. Assim, os 22 ou 24 do cânon hebraico são os 39, tá certo, do cânon protestante. E aí o cânon católico soma 46 porque inclui livros que eles chamam de deuterocanônicos, mas que nós chamamos de apócrifos mesmo, tá ok? O livro de Apocalipse, que hoje consta do cânon neotestamentário, aos olhos de Gregório de Nissa, que foi importantíssimo defensor da teologia trinitária, tá ok? Então, um importante proponente dessa teologia. Então, foi alguém de fato muito relevante para a igreja. Falecido em 395 d.C., carecia de autenticidade. Então, ele não entendia que o Apocalipse, que consta hoje nos nossos textos, nosso cânon, ele não entendia que houvesse ali canonicidade. Então houve suspeitas, desconfianças em relação a alguns livros. E isso na verdade é saudável, porque isso mostra o apreço, o cuidado que se tinha ao se estabelecer, tá certo? O entendimento do que é cânon, do que é livro revelado, do que é livro sagrado. Não se colocava para dentro qualquer livro sem que houvesse então
um entendimento pacífico, um entendimento claro acerca do seu real valor canônico. Então houveram livros sim que ficaram durante algum tempo sob questionamento, mas isso devido ao extremo cuidado que eles tinham nessa tarefa. Então isso é louvável, na verdade. Portanto, foram exclusivamente tido por ele como obra apócrifa. Orígenes de Alexandria também classificava como tal as citações bíblicas cujas origens eram desconhecidas. Jerônimo, outro autor da igreja, tradutor da Vulgata Latina, questionou a legitimidade do texto de Efésios 5,14, afirmando ter sido obra de um profeta desconhecido. Vamos ver se é isso. Isso. Afirmando ter sido obra de um profeta desconhecido. Logo de origem apócrifa. Então veja que ele questiona, né? Jerônimo, o tradutor para a Vulgata Latina, questiona então o texto de Efésios 5,14. Epifânio, por sua vez, entendia que o termo se referia aos livros aos quais não se guardava espaço na Arca da Aliança, por isso eram acondicionados em outro ambiente. Mais tarde, a palavra apócrifo alcançou maior abrangência, passando também a definir a literatura espúria e herética, ainda que no século V permanecesse sendo frequentemente empregada para definir obras religiosas não canônicas e não exatamente as obras tidas como heréticas. Então temos aí, para esta época, ainda um conceito um tanto dúbio com relação ao que são apócrifos. Tinha-se como apócrifos tanto obras que são totalmente espúrias e que comunicam heresias das mais pesadas, então livros que tentam injetar dentro da igreja o gnosticismo. Então veremos obras que são puramente construções gnósticas, como por exemplo aquele tal de Evangelho segundo Tomé, tá ok? Então temos ali frases totalmente inseridas do mundo gnóstico, ok? Da forma de pensamento filosófico do gnosticismo. E quando vemos então esse tipo de obras, essas obras são rejeitadas a qualquer tempo da história cristã. Só que elas são diferentes de outras obras que foram momentaneamente tidas como apócrifas, mas que estavam, na verdade, sob investigação. Melhor investigação, melhor testemunho de outras comunidades para então ter a tranquilidade de incluí-las no cânon, mas não continham, como não contém, conteúdo espúrio, herético, tá certo? Temos aí ainda essa questão um tanto dúbia com relação à aplicação do termo apócrifo nessa época. E isso aí tem que ser entendido porque muitos daqueles que propõem a aceitação livre dos apócrifos na atualidade fazem confusão quanto ao uso desses termos, ok? Então eles, um tanto que se aproveitam aí das incertezas ainda, né, das definições desta época, para tentar com isso validar, né, a aceitação desses livros apócrifos para a atualidade. Então eles tentam trazer validação para esses textos, valendo-se, né, utilizando-se aí da situação dessa época com relação a certas indefinições. Então havia certa indefinição ainda estava se trabalhando, né, na verificação desses textos, mas não tem tanta dificuldade em ver que esse termo ele estava ainda sendo aplicado de uma forma um tanto dúbia, e existem livros que a qualquer tempo foram rejeitados porque constituem um grande risco doutrinário para a igreja, daquela época e da nossa também. O uso original, que se referia à ausência de canonicidade, é o que predomina até hoje. Neste âmbito, Geisler, né, Norman Geisler, Enciclopédia de Apologética, apresenta a seguinte divergência de posicionamento quanto ao cânon das escrituras entre as correntes doutrinárias católica e protestante. Aí temos as diferenças de posicionamento no lidar com a questão canônica. Então vai fazer toda a diferença a mentalidade com que se encara a questão canônica. Inclusive eu li essa lista aqui no final de uma apresentação sobre cânon do Novo Testamento, fechamento aí de um grande seminário que eu tive o privilégio de participar na igreja de São Jorge, o pastor Antônio e o irmão Davi Lins estava apresentando ali esse seminário e me deram a honra de fazer o encerramento. Eu trouxe uma leitura aqui dessa lista que para mim
define de forma muito clara os dois posicionamentos contrastantes e que vão fazer toda a diferença na história da história da aceitação ou não de textos apócrifos, tá certo, para a igreja. Então, a partir desse posicionamento, você vai ver, né, o direcionamento de todo o comportamento ao longo da história. Veja, posição católica sobre o cânon. A igreja determina o cânon. Então, isso fica muito claro quando você observa o trabalho dos apologistas católicos, que eles sempre colocam que a igreja é maior do que a Bíblia, a igreja é maior do que o cânon, a igreja que determina o cânon. Então, aquilo que a igreja disser que é cânon, torna-se cânon a partir daquele momento. Então você tem agora uma instituição que é toda poderosa sobre a afirmação daquilo que é Bíblia, aquilo que não é Bíblia. Então você tem no final desta linha de raciocínio a pessoa do Papa como vigário de Deus assentado no trono com o anel de Pedro e atribuindo-se a ele a características como inerrância, como infalibilidade, tá ok? Então quando ele pronuncia-se, né, ele é infalível. E aí a partir disso nós temos toda uma distorção da posição que a igreja deve tomar em relação à revelação divina nas Sagradas Escrituras. Então nós temos aí o contraste, né, entre a posição católica institucionalizada da Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? A postura de entendimento com relação à autoridade que é dada à igreja, à instituição, e como ela utiliza isso em relação ao cânon. Vai fazer toda a diferença. A igreja determina o cânon, a igreja é mãe do cânon, a igreja é magistrada do cânon, tá certo? A igreja regula o cânon, a igreja juíza do cânon, ela vai analisar aquilo que é canônico e aquilo que não é canônico, então ela não vai ser, vamos dizer, submissa ao cânon, mas ela vai ser determinante sobre o cânon. É assim que eles pensam, né? A forma deles lidarem com a Sagrada Escritura. A igreja é mestra do cânon. Aí nós temos aí o posicionamento da igreja católica, enquanto que no protestantismo nós temos o grande contraste de posicionamento. A igreja descobre o cânon. É o Senhor que revela o texto canônico. É o Senhor que proporcionou que as igrejas recebessem o cânon veterotestamentário, tá certo? Que já vem ao longo de um longo processo histórico fechado em Esdras, ok? E que a partir de então passa a ser copiado e difundido, traduzido depois na Septuaginta, né, para o grego, quando se tem já algumas distorções e o acréscimo de algumas literaturas espúrias, colocadas não no mesmo nível, mas já junto ao texto, né, o que já causa aí alguns problemas. E depois, né, desse processo histórico, nós temos aí os evangelhos por meio dos apóstolos, que são difundidos pelas igrejas, tá certo? Os auxiliares dos apóstolos, como foi Marcos, né, e Lucas. E eles passam então a trabalhar entre as comunidades, produzir esses materiais, e esses materiais ficam como um tesouro de conhecimento nessas comunidades, até que quando enfim forem reunidos, constituirão o cânon total das escrituras, com a literatura veterotestamentária e a literatura neotestamentária difundida aí por essas comunidades. Então nós temos a igreja que testifica acerca do cânon. Ela não inventa o cânon, ela recebe, ela preserva e ela testifica acerca da sua autenticidade, tá ok? Então temos aí um outro movimento, né, dentro dessa lógica. A igreja é filha do cânon, a igreja nasce, né, das determinações, das profecias, das revelações que estão presentes no cânon da Sagrada Escritura. Ela é resultado disso, né? Ela não é a inventora, a produtora, né, aquela que cria, né, a partir da sua própria criatividade e mentalidade humana, mas sim, ela recebe e ela reproduz. A igreja é ministra, ou seja, é serva, não é magistrada e sim ministra, ela é serva daquilo que determina o Senhor Deus por meio do cânon, por meio da Sagrada Escritura. Ela reconhece o cânon, ela não inventa, ela recebe e testifica acerca dele, o reconhecendo como autoridade. A igreja é testemunha, como já afirmei, e a igreja é serva do cânon, as determinações do Senhor, por meio das Sagradas Escrituras, do cânon bíblico. Então temos aí posicionamentos contrastantes, completamente diferentes, e que vão determinar toda a continuidade histórica da relação entre a igreja e a Sagrada Escritura. Os apócrifos do Antigo Testamento. Por isso que no Concílio de Trento, né, no Concílio contra a Reforma, você vê a facilidade com que a igreja passa agora a determinar que
os livros que ao longo de toda a história foram sempre tidos como literatura inferior, literatura não canônica, até por Jerônimo, o grande tradutor da Vulgata Latina, a partir daquele momento, depois de um concílio, eles se reúnem, fazem essa determinação, o Papa lavra lá a encíclica, e aqueles livros passam a figurar como canônicos de mesma autoridade. Como que eles passaram num passe de mágica a gozar dessa autoridade? Devido a esse posicionamento da igreja como magistra do cânon, determinante do cânon, mãe do cânon, reguladora, juíza, mestra. Então, a partir dessa visão, você tem sempre o risco de que uma instituição interfira continuamente sobre aquilo que é canônico e aquilo que não é canônico. Pode vir a ocorrer o outro concílio, onde isso seja retirado, né? Onde, não, esses livros deuterocanônicos não fazem mais parte. Por quê? A igreja pensa ter esse poder, pensa ter essa autoridade. Esta igreja, esta instituição, né? Temos sempre que nos precaver contra esse risco. Apócrifos do Antigo Testamento. Havia diversidade de conceitos sobre os livros apócrifos do Antigo Testamento entre os povos contemporâneos dos hebreus. Os saduceus, por exemplo, valorizavam somente os livros mosaicos, né, o Pentateuco, o cânon mínimo, como genuinamente inspirados. Os adeptos do farisaísmo, da região palestina, criam nas obras veterotestamentárias tal e qual aparece nas atuais bíblias utilizadas pelos evangélicos. Aí onde entra, né, o perigo aqui, o risco. Já os judeus, vamos lá? Já os judeus helenistas rejeitavam essencialmente o cânon que foi atribuído à Bíblia empregada pela Igreja Católica Romana, a mesma que é utilizada ainda hoje. A tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, ou versão dos 70 apóstolos, daqueles sábios que, segundo a carta de Aristeias, né, que na verdade não goza, né, de tanta autoridade, mas ela constrói essa história, né, essa parábola aí de que esses 70 anciãos desceram para lá e fizeram essa grande tradução, né, 72 anciãos. Mas na verdade deve ter sido um trabalho um tanto mais extenso, né, e talvez uma equipe até maior. Mas existe essa história ilustrativa. Por isso o nome 70, né, o cânon dos 70, a versão dos 70. Agregou em seu conteúdo os chamados apócrifos. Essa situação acabou levando os cristãos da época, que não possuem uma definição ditada pelos doutores, a considerarem a autenticidade dos apócrifos, uma vez que eles adquiriam, né, esse texto da Septuaginta, que vinha com os livros considerados canônicos desde sempre, inclusive pelos judeus, né, os 22 ou 24 livros que os judeus tinham como canônicos, mas acrescido a eles haviam os deuterocanônicos, conforme entendido pela Igreja Católica, ou apócrifos, né? E determinadas comunidades que não gozavam aí do auxílio de algum doutor, né, de alguma pessoa tanto mais especializada, corriam sempre o risco de, ao fazerem a leitura, entenderem que aqueles livros têm, na verdade, a mesma autoridade que os demais. Então, havia sempre esse risco aí com a presença desses livros, né, dentro do texto da Septuaginta. Esta situação acabou levando os cristãos da época, que não possuem uma definição ditada pelos doutores, a considerarem a autenticidade dos apócrifos, o que prevaleceu até o ano 400 depois de Cristo. Veja só, até o ano 400, né, essa situação prevaleceu, o que de fato leva, né, a proporcionar a influência então desses textos, né, um período longo, né, onde esses textos acabam de fato influenciando a vida da igreja, né, por estarem presentes ali no texto da Septuaginta. Aproximadamente quando Jerônimo, autor da Vulgata Latina, desclassificou as obras por entender que não traziam coesão doutrinária com os demais livros, muito embora a igreja oriental pré-patrística e a ocidental, que precedeu a Reforma Protestante, continuassem a acreditar legitimidade a essas obras. E aí, inclusive, eu menciono aqui que eu fiz a leitura do livro Cânon do Novo Testamento de... deixa eu me lembrar aqui o autor, não vou me lembrar agora do autor, mas ele é responsável pelo comentário bíblico NVI, tá ok? Quando eu lembrar eu menciono para vocês, mas ele escreveu o livro o Cânon do Novo Testamento, e ele
esclarece sobre essa questão de Jerônimo. Ele explica que Jerônimo, para realizar essa tradução, ele se empenhou num trabalho bastante árduo de entender não apenas o grego para transmitir para o latim, mas ele foi além e buscou estudos junto a mestres hebreus para entender o hebraico, ok? Para compreender o hebraico e fazer uma tradução que levasse em consideração também os textos hebraicos, tá certo? O texto hebraico do Antigo Testamento. Isso na época de Jerônimo nem foi tão louvado, porque havia uma rejeição quanto aos textos, né, os textos que haviam aí dos maçoretas, né, os textos do Antigo Testamento em hebraico da época. Então ele realizou um trabalho extraordinário que não foi reconhecido no seu nível, né, no nível de especificidade, especialidade, né, que ele empregou. Mas de fato foi algo que contribuiu para a qualidade do texto, né, a qualidade da sua obra, do seu trabalho, e que hoje é percebido sim como uma iniciativa de muito valor, né? Uma iniciativa de muito valor, inclusive levou ele a entender, até a ter essa compreensão da diferença de autoridade, diferença de valor entre um texto e outro, tá certo? Os 22 ou 24 livros do cânon hebreu, daqueles acréscimos, tá certo? Acréscimos ao livro de Daniel, acréscimo ao livro de Esté, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, né? Ou Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, e por aí vai. Então esses textos aí que são deuterocanônicos, conforme a tradição católica, estão inseridos na Bíblia, mas que Jerônimo deixa claro que são de qualidade inferior, não são canônicos, tá ok? Apesar da igreja depois ignorar, né, e passar eles para dentro aí do nível de canonicidade, uma vez que eles se entendem juízes do cânon. Após a reforma, o colegiado eclesial atribuiu nova e diversificada classificação a tais livros, como A. Comuns, não sagrados, adotada pela congregação de Westminster, e B. Registros de exemplos morais e históricos, descartando o emprego doutrinário, conforme versam na Bíblia de Genebra, veja só, os 39 artigos da Igreja Anglicana e a Igreja Oriental. A sagração dos apócrifos no emprego da Bíblia Católica Romana ocorreu no Concílio de Trento, ok? Concílio de Trento, vamos lá, 1546, 1548, quando foi descartada a classificação de Jerônimo. Olha Jerônimo aí sendo descartado, né? Então ele fez um trabalho excelente, mas infelizmente por motivações políticas até, né, a questão aí da guerra com os protestantes, eles trataram de passar para dentro do cânon aí esses livros que Jerônimo já tinha avisado que não eram canônicos. Vamos lá. Classificação de Jerônimo, que não os havia incluído em sua Vulgata, desprezando todavia as obras A. 1, 1º e 2º de Esdras, ficou de fora, e B. A oração de Manassés. A Igreja Ortodoxa Grega entende que a posição correta é a do Concílio de Trullan, de 692, o qual adotou na íntegra o emprego das obras que hoje são tidas como livros apócrifos. A relação dos apócrifos da Bíblia Católica contém 7 títulos e alguns acréscimos. Aí Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, acréscimos a Daniel e acréscimos a Esté, entre os quais podemos destacar uma série de narrativas comprometedoras quanto à legitimidade da reclamada inspiração, tomando por base o texto anotado na versão da Bíblia de Jerusalém. Ok, vamos lá. Diferença entre a Bíblia hebraica, protestante e católica. Bíblia, né? Temos aí livros do Antigo Testamento, livros do Novo, conforme a tabela, ok? Bíblia hebraica, 39 livros para o Antigo Testamento. Novo Testamento os judeus não aceitam, né? A Bíblia protestante, 39 livros. Novo Testamento, 27. Católica, 46, porque acrescenta aqueles deuterocanônicos. E a Bíblia Católica Novo Testamento, 27 livros para o Novo, né? Equivalente ao nosso, não há problema com relação a isso. Agora, somente para encerrar, nós temos aqui as outras contribuições, implicações do livro de Tobias, que em outro momento a gente vai fazer a leitura. Quando a gente for fazer a leitura desses textos apócrifos, a gente faz a leitura também desses subsídios aqui, ó, implicações
do livro de Judite, primeiro Macabeus, tá? Primeiro e segundo Macabeus, tá certo? Livro de implicação do livro de Macabeus, com relação ao de segundo Macabeus também. Sabedoria de Salomão, conforme está ali, Sabedoria de Salomão. Eclesiástico, Baruque, acréscimos a Daniel, acréscimos a Esther. E agora aqui, merecem confiança os textos apócrifos do Antigo Testamento? É esse artigo aqui, ó. Com esse artigo queremos encerrar a contribuição da Bíblia Apologética ICP. Vamos lá. Merecem confiança os apócrifos do Antigo Testamento? Resumindo toda esta exposição, consideramos que o amplo emprego dos livros apócrifos pelos cristãos desde os tempos mais primitivos é uma evidência de sua aceitação pelo povo de Deus. Essa longa tradição culminou com o reconhecimento oficial de que esses livros foram inspirados por Deus. Resumindo toda essa exposição, consideramos que o amplo emprego dos livros apócrifos pelos cristãos desde os tempos mais primitivos é uma evidência de sua aceitação pelo povo de Deus. Essa longa tradição culminou com o reconhecimento oficial de que esses livros foram inspirados por Deus. Mesmo os não católicos, até o presente momento, conferem aos apócrifos uma categoria de paracanônicos, ou seja, está junto, né? Está ao lado dos livros canônicos, paracanônicos, dependendo da posição que dão a esses livros em suas Bíblias e igrejas. Em suas Bíblias e igrejas. Vamos lá. Continuando. O cânon do Antigo Testamento até a época de Neemias era composto de 22 ou 24 livros em hebraico, que na Bíblia dos cristãos seriam 39, como já verificada por volta do século IV a.C. Foram os livros chamados apócrifos escritos depois dessa época, que obtiveram grande circulação entre os cristãos por causa da influência da tradução grega de Alexandria, a questão da incorporação na Bíblia Septuaginta, e a questão da admissão dessa Bíblia, a admissão quase que em massa, né, desta Bíblia para a comunidade cristã, que não estava habituada com o hebraico, né, com a leitura do texto massorético. Então eles utilizavam largamente a Bíblia Septuaginta. A Septuaginta foi até rejeitada pelos judeus por causa disso, né? Eles, durante algum tempo, aceitaram, né, os judeus da diáspora, mas depois trataram de rejeitar essa Bíblia por ela ter alcançado um nível de aceitação geral por parte dos cristãos. E junto com ela ainda os apócrifos, que acabavam sendo lidos, admitidos, né, e passaram a integrar a tradição antiga do cristianismo, até que doutores, né, com conhecimento mais técnicos passaram a dar alertas com relação a isso, e os apologistas passaram a atacar esses conteúdos que na verdade eram prejudiciais, eram espúrios, né? Vamos lá? Visto que alguns dos primeiros pais da igreja, de modo especial no Ocidente, mencionaram-nos em seus escritos, a igreja, em grande parte por influência de Agostinho, deu-lhes uso mais amplo e eclesiástico. Inclusive no livro A Trindade, de Agostinho, eu fazendo a leitura para contribuir com o material acerca da Trindade, vi citações que Agostinho faz ao livro da Sabedoria de Salomão, ok? Livro de Eclesiástico. Então dei alertas com relação a essas citações que estavam no contexto do autor, não somente ele, mas outros autores de sua época, faziam um largo uso nas discussões, nos trabalhos de apologética, nas obras, né, que faziam de teologia, mas que eles tinham um cuidado quanto à leitura na igreja, né, a leitura na igreja, mas de modo geral eles faziam uso também desses argumentos nas suas obras teológicas. Vamos lá. Em grande parte, por influência de Agostinho, deu-lhes uso mais amplo e eclesiástico. No entanto, até a época da Reforma, tais livros não eram considerados canônicos. A canonização que alcançaram no Concílio de Trento não recebeu o apoio da história. A decisão desse concílio foi polêmica e cheia de preconceito. Os livros apócrifos, seja qual for o seu valor devocional ou eclesiástico, não são canônicos, o que se comprova por fato. Por que não podemos aceitar os livros apócrifos do Antigo Testamento? Veja aqui, esse quadro que vai nos trazer esse conteúdo extraordinário. Por que não podemos aceitar os livros apócrifos do Antigo Testamento? Vamos lá.
a comunidade judaica jamais os aceitou como canônico. Então, são livros do Antigo Testamento que estão vindo por meio da tradição hebraica, da revelação que o Senhor trouxe por meio dos judeus, né, dos israelitas, dos judeus. Então, é de se entender, de se compreender que os livros que circulam entre eles com autoridade de cânon, ok? Esses sim são os livros por meio dos quais Deus falou a este povo e que legou a nós essa tradição, chamada tradição judaico-cristã, né? Então, a partir dos textos que eram sim canônicos para a comunidade judaica, os primeiros apóstolos foram por toda a terra, proclamando Jesus e demonstrando Cristo por meio destes textos. Que textos? Os textos que eram canônicos para os judeus, que eram canônicos na comunidade hebraica, ok? O que vai sofrer uma grande mudança de conceito quando você tem a tradução para a Septuaginta e a inserção dos apócrifos. Mas esse é um contexto da Septuaginta e não um contexto da tradição hebraica, ok? Não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. Então, mesmo que haja alguma citação, mas nós temos que entender que muitas dessas citações não são citações importantes para construções doutrinárias, e sim como um modo de exemplo, de aproximação quanto a determinados contextos. Quando, para fazer isso, Paulo cita até autores pagãos, totalmente pagãos, como Epimênides, que ele cita no discurso no Areópago. Então ele cita um verso, né, de Epimênides, um autor pagão, mas isso como para estabelecer uma ponte entre aquilo que ele estava falando e o mundo das pessoas para os quais estava dirigindo seu discurso. Então ele cita um autor deles dentro de um contexto do qual ele poderia aproveitar para estabelecer essa ligação, esse elo de ligação. Assim também Judas cita algo que pode ser localizado no livro apócrifo de Enoque ou até no livro apócrifo da Ascensão de Moisés. Mas ali também não há a construção doutrinária em cima daquela afirmação, mas somente uma exemplificação. Então, quando um pregador está ministrando também na igreja, aquilo que ele lê da escritura sagrada, canônica, aquilo é para construir doutrina. Mas na sua argumentação ele pode lançar mão de autores diversos, de Érico Veríssimo, de Rui Barbosa, tá certo? De autores da filosofia, de Platão, de Aristóteles, de Spinoza, na sua argumentação, para estabelecer uma ponte entre a sua linha de raciocínio e a cultura dos ouvintes. Então ele lança mão daquilo como instrumento argumentativo, de retórica, mas na constituição da doutrina, no fortalecimento da doutrina, cânon, somente escritura sagrada canônica. Então tem que se fazer essa diferenciação de uso, o que inclusive os autores do Novo Testamento fazem, Paulo fez, Judas provavelmente também fez, podemos encontrar até outros momentos, mas sempre que se estabelece uma doutrina é em cima de texto sagrado, é em cima de texto bíblico canônico. A maior parte dos primeiros pais da igreja rejeitou sua canonicidade. Nenhum concílio da igreja considerou canônicos o que aconteceu somente no final do século IV. Jerônimo, o grande especialista bíblico e tradutor da Vulgata, rejeitou os livros apócrifos. O tradutor para a Vulgata, que se especializou primeiro nos escritos hebraicos para poder realizar o seu trabalho. Muitos estudiosos católicos romanos, ainda durante a Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. Então, houveram sim aqueles que se posicionaram contra essa decisão. Agora, como a instituição, a Igreja Católica Romana, entende ser a magistrada e o Papa ser o seu representante máximo, vigário de Cristo na Terra, então fica difícil a posição daqueles que rejeitam, né? Uma vez que ele propôs até na cláusula até a excomunhão daqueles que rejeitassem. Então as pessoas acabam sendo coagidas a aceitar, né? Empurra a goela abaixo, na verdade, né? Nenhuma igreja ortodoxa grega, anglicana ou protestante até a presente data reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos, no sentido integral dessas palavras. Em virtude desses fatos importantíssimos, torna-se absolutamente necessário que os cristãos de hoje jamais usem os livros apócrifos como se fossem palavra de Deus, e muito menos citem esses livros para apoiar qualquer doutrina cristã. Com efeito, quando examinamos, segundo os critérios elevados de canonicidade estabelecidos, verificamos que os livros apócrifos
não são proféticos, conforme a lista elencada aqui, não são proféticos, não detêm autoridade de Deus. Diante de tudo isso, perguntamos: merecem confiança os apócrifos do Antigo Testamento? A resposta é óbvia, não, como está aqui. A resposta é não, ok? Então, faremos a leitura desses conteúdos, como já falei desde o início, como um meio de desmistificação, tá certo? Destas obras, desmistificação, tirar toda essa questão mística e fazer com que elas sejam então encaradas de acordo com as suas narrativas, naquilo que elas talvez venham a contribuir com algumas informações sobre o contexto da época, modo de pensamento da época, tá ok? Teologia, né, desses personagens da época, mas nunca como edificação para a nossa vida cristã, tá ok? Como informei, há outros materiais que são elucidativos com relação à questão da canonicidade, dos apócrifos, dos pseudepígrafos. Mas o que eu vou fazer? Já trouxe a contribuição da apologética, eu vou fazer a leitura do texto apócrifo, fazer o contraponto do texto bíblico e vou, com os posteriores vídeos, com os próximos capítulos dos apócrifos, também, num primeiro momento, como introdução, vou trazer Enciclopédia de Bíblia e Teologia de Champlin, segundo capítulo dos apócrifos, Dicionário de Crife, terceiro capítulo dos apócrifos, Crítico, Dicionário Crítico de Teologia, quarto capítulo dos apócrifos, a Bíblia NVI, tá certo? A arqueológica NVI e a Bíblia comentada NVI, e assim seguindo nos apócrifos. Assim vai ter uma introdução e uma leitura dos apócrifos com um contraponto de texto bíblico, para esse vídeo não ficar extraordinariamente longo, tá ok? O vídeo é muito longo, também fica difícil, né, de ser visualizado. Essa questão aqui é a oxidação do papel, tá? O livro eu tenho esse livro aqui há bastante tempo, tem até uma outra versão já, mas eu gosto dessa versão aqui, e ele tá oxidando bastante aqui, mas é uma obra extraordinária, tá certo? Apócrifos da Bíblia, a capa é muito linda, tem um relevo aqui, um autorrelevo, tá certo? E é lançado pela Fonte Editorial. Então vamos iniciar a leitura dos textos apócrifos. Iniciar a leitura aqui de um pseudepígrafo. Você tem aqui esse prefácio, que será interessante depois fazer a leitura. Eu, num outro momento, vou trazer também a leitura desse prefácio, que nos vai esclarecer o sumário, com os livros que estão disponíveis. Vamos principiar aqui pelo primeiro livro de Adão e Eva, tá certo? Conflito de Adão e Eva com Satanás. O primeiro livro de Adão e Eva será o início aqui, o pontapé inicial do nosso projeto de desmistificação dos textos apócrifos e pseudepígrafos, tá certo? Textos judaicos pseudepígrafos, parte 1. Textos judaicos pseudepígrafos. Vamos lá. Primeiro livro de Adão e Eva. Primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 1. Vamos ver o que nos diz o primeiro livro de Adão e Eva, livro pseudepígrafo. Ao terceiro dia, Deus plantou o jardim a leste da terra. Ao terceiro dia, Deus plantou o jardim a leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao nascente, não se acha nada além de água, que circundava o mundo inteiro e alcançava os limites do céu. É interessante que isso nos faz remeter até a Pangeia, né? A teoria da Pangeia, do continente único, né? Então teríamos todo um mundo circundado por água num continente único, e segundo aqui o autor, que é do século I, na verdade, da era cristã, mas atribui, né, o nome de Adão e Eva, né, o livro de Adão e Eva, ele então tem essa ideia de que havia a leste, extremo leste dessa terra, o jardim, e circundando todo o mundo apenas água. Okay? Então é a sua visão do mundo da época. E ao norte do jardim há um mar de água. E ao norte do jardim há um mar de água, claro e puro ao paladar. Claro e puro ao paladar, como nada se iguala. De maneira que através de sua transparência pode-se olhar para as profundezas da terra. Pode-se olhar para as profundezas da terra, né? Por causa da sua aparência. Então, você constrói uma imagem, né? Imagina só a situação, né? Como se isso fosse real, conforme descrito aqui por este autor. Seria algo extraordinário, né? Um mar tão límpido que se pode ver até as profundezas da terra. E quando um homem lava-se nela, torna-se limpo. Quando um homem lava-se nela, torna-se limpo por sua limpidez e branco por sua brancura, mesmo que ele estivesse escuro.
E aí já passamos a fisgar alguns elementos folclóricos, né? Alguns elementos um tanto folclóricos. Quando você tem essas questões de lugares especiais, lugares santos, lugares purificadores, lugares onde tem águas purificadoras e por aí vai. Então você tem a diferenciação entre os contextos bíblicos no quais há uma intervenção divina. Então o poder não está no próprio objeto, no próprio lugar, porque você pode até dizer, mas a Bíblia fala também de Naamã que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e dali saiu purificado. Ok, o poder não estava no Rio Jordão, o poder não estava na água do Rio Jordão, na água corrente que por ali passava. Ok? Então Naamã olha para aquele rio e despreza, fala que Abana e Farpar são muito melhores, deviam ser mesmo. A questão não é o rio, a questão é a ordem que foi dada acerca da realização do ato. Mergulhe 7 vezes. Então, uma vez obedecida a ordem, o milagre acontecerá, não por causa do rio. É onde você vê. A atribuição do poder não é às próprias águas que têm poder, mas sim o poder de Deus que está intervindo na situação. A obediência à ordem de Deus trará o milagre. E o milagre virá por meios diversos. Então, por meio das águas do Rio Jordão, por meio das águas do tanque de Siloé, lava-te nas águas do tanque de Siloé, e aí ele lava-se e volta vendo. Então, a intervenção divina por diversos meios. Aqui, a atribuição de poder ao próprio lugar e às águas daquele lugar. As águas são tão puras que purificam qualquer pessoa, são tão brancas que branqueiam até aquele que for mais escuro. Aí temos aí algumas coisas bem curiosas, né? E já começa a construir essa ideia um tanto folclórica com relação a lugares e objetos detentores de poder. E Deus criou este mar de seu próprio agrado, pois ele sabia o que seria do homem que ele iria fazer. Assim, após deixar o jardim, por causa de sua desobediência, nasceriam homens na terra, dentre os quais morreriam os justos, cujas almas Deus faria ressurgir no último dia, quando então voltariam à sua carne. Ressuscitarão em carne, veja só, a ideia de ressurreição dele, né? Aí você começa a ver um pouco da apocalíptica, né, da escatologia da época. Alguns conceitos distorcidos sobre ressurreição. E aí Paulo vai traçar aquele estudo amplo que faz sobre a ressurreição, tá certo? Na carta aos Coríntios, semeia-se no material, ressuscita no imaterial, né? A questão da incorruptibilidade, tá certo? Então você tem alguns conceitos, talvez este autor, que é do século I da era cristã, estivesse às voltas aí também com essas dúvidas, né, com relação a como será a ressurreição, como acontecerá. E aí ele imprime aqui nesse livro um pouco do que ele pensava de ressurreição. Olha, ressuscitarão na carne, ele diz aqui, nascerão homens na terra, dentre os quais morreriam os justos, cujas almas Deus faria ressurgir no último dia. Olha quem vai estar no último dia. Quando então voltariam à sua carne. Então eles vão ressuscitar não como corpos gloriosos, mas sim na sua carne, conforme é o entendimento aqui do autor, né, do livro de Adão e Eva. Cadê? Me perdi. Nasceriam, ressuscitar no último dia, voltariam à sua carne, banhar-se-iam na água do mar, e todos se arrependeriam de seus pecados. Olha só como é que é a dinâmica da coisa aqui na cabeça dele, né? Dentre os homens que nasceram, alguns seriam justos. Dentre os que nasceram, né, que morreram, e os justos ressuscitariam. Os justos ressuscitariam na sua carne, mas quando ressuscitou, a carne é má, a carne é impura. É aí onde entra o conceito da matéria como inerentemente má. Se está na carne, está na matéria. A matéria é má por excelência. Então nós temos aí algumas ideias que a gente pode desvendar, né, já daquilo que ele propõe aqui. E aí, para purificar esta carne pecadora, estas águas purificadoras criadas por Deus desde o início. Aí nós temos aí a forma como ele entende a questão da ressurreição, a questão da purificação, a questão da sacracidade de alguns ambientes, né, como ele atribui poder a estas águas, a este ambiente. Então vamos seguindo aí. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, a dinâmica aqui da narrativa já é pós-pecado, tá certo? É pós-lapso já. Então ele se preocupa com esse contexto, com o contexto no qual
Adão e Eva pecaram, estão sendo expulsos, e todo o drama dessa expulsão daquele lugar de delícias, né? Aquele lugar maravilhoso. Vamos lá. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não o colocou na fronteira norte, para que não se aproximasse do mar de água, e ele e Eva se lavassem nele e se tornassem limpos de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então a questão aí de não permitir que eles se purgassem, né, daquele mal, mas que eles sofressem as consequências de seus males, né, de seus pecados. Então temos essa dinâmica aí. Como isso vai figurar no texto sagrado, que a gente vai ler daqui a pouco como contraponto? A não aproximação do fruto da árvore da vida, que será dado ao final, conforme Apocalipse nos descreve, tá ok? Mas aqui a preocupação dele é quanto àquelas águas purificadoras, enquanto em Gênesis e ponte aí com Apocalipse, temos a árvore da vida, que foram dela afastados para depois serem novamente inseridos, né, reunidos, terem acesso. Aqui a questão é quanto a essas águas purificadoras. E aí talvez, né, algumas pessoas adeptas aí de alguns movimentos neopentecostais e outros movimentos aí um tanto questionáveis, parece que eles leem nessas obras aí, até algumas músicas falam de águas purificadoras e tal. Alguns conceitos que estão presentes aqui, né? Então novamente, quanto ao lado sul do jardim, não agradava a Deus permitir a Adão lá habitar, pois quando o vento soprasse do norte, trar-lhe-ia no lado sul o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. E aí Deus não quer que ele tenha contato com as águas e nem que tenha um gostinho, né, o cheiro das águas aí, para que ele não tenha não seja aplacado aí deste momento, né, de punição, que ele de fato seja punido. Por isso Deus não colocou Adão ali para que não aspirasse o doce aroma daquelas árvores, esquecendo sua desobediência e encontrando alívio ao se deliciar com o aroma das árvores e assim se limpasse de sua desobediência, né? Não se esquecesse do momento de punição que estava vivenciando. Então aqui são as ideias do autor, né, do primeiro livro de Adão e Eva, tá ok? Pseudônimo aqui, que atribuiu o livro a Adão e Eva. Temos aí as ideias dele quanto à disciplina de Deus, né? Como é que Deus disciplinou Adão e Eva. Novamente também porque Deus é misericordioso e de grande piedade, governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe. Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira oeste do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa. Uma vez que o jardim estava no extremo leste, então Adão parte, né, ele é impulsionado por Deus para se dirigir ao oeste, partir para o oeste. E Deus ordenou-lhe que ali habitasse numa caverna dentro da rocha, a caverna dos tesouros, abaixo do jardim. A caverna dos tesouros, abaixo do jardim. Então esta é a narrativa acerca do primeiro capítulo do livro de Adão e Eva, e a menção aqui é chamada Caverna dos Tesouros, tá ok? Parece até contexto aí do desenho animado Caverna do Dragão, né? Temos aí a leitura do livro apócrifo, primeiro livro de Adão e Eva, tá certo? Um livro apócrifo da Bíblia, editora Fonte Editorial. E aí, contraponto a essa leitura, trazemos texto bíblico, texto canônico, tá certo? Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora, lançada aí pelo editora Mundo Cristão. Então, como contraponto, vamos fazer a leitura, tá ok? Do que a Bíblia Sagrada nos fala acerca da narrativa da criação, e mais principalmente focando na questão do jardim, uma vez que a narrativa do livro de Adão e Eva, conforme descrito aí, ela se interessa já com o momento pós-lapso, né, pós-queda de Adão e Eva, e a expulsão do jardim. Agora, claro, há características diferentes, bastante diferentes, né, na narrativa bíblica em relação a esta, conforme descrita aí no texto apócrifo, né, no livro Pseudepígrafo. Na verdade, o livro Pseudepígrafo, o livro de Adão e Eva. Vamos lá, Gênesis, ok. Estudo acerca de Gênesis, a Bíblia tem muitos recursos, tá ok? Recursos extraordinários. Vamos partir para o capítulo 2, tá ok? Então, passando aqui a questão da criação, todas as coisas, seria na verdade benéfico ler um pouco antes do que trata
da criação, vamos ver, terceiro dia, mar e vegetação, as estrelas, aqui, animais e seres humanos. Vou partir daqui, do capítulo 1, versículo 24, porque eu quero pegar uma abordagem aqui de contraponto com relação à criação do homem e a criação do jardim, ok? Sexto dia, animais e seres humanos. Subtítulo aqui, ó, animais e seres humanos. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. É o que ele vai dizer na continuação. Aproveitando essa página, vamos ler esse artigo aqui, ó, a criação. A criação, capítulo 1, versículo 1 até o 2, verso 3. O relato da criação é essencial para a mensagem de toda a Bíblia, e não apenas para a Gênesis ou para o Pentateuco. Logo, para ver o mundo sob o ponto de vista bíblico, é extremamente importante entender os capítulos iniciais de Gênesis. Esse trecho do primeiro livro da Bíblia trata de perguntas fundamentais. Quem criou o mundo? E com que propósito? Ok. Por que o mundo se encontra em seu estado atual? Gênesis responde a essas perguntas e dissipa a idolatria que Israel havia adquirido de seus senhores pagãos no Egito. Na terra prometida, os israelitas também se veriam cercados por povos que acreditavam em inúmeros falsos deuses e adoravam coisas criadas em vez do Criador. Gênesis ensinava a Israel como o Deus único e verdadeiro criou todas as coisas e tem autoridade absoluta sobre elas. Somente ele é digno de adoração. Toda a cosmovisão procura explicar de onde o mundo veio, o que há de errado com ele e como é possível consertá-lo. O relato da criação em Gênesis ensina que Deus criou o mundo e que este era muito bom. Capítulo 1, versículo 31. Por meio da criação, Deus transformou o caos em ordem tranquila e o vazio em vida plena. Nesse ambiente, os seres humanos desfrutaram comunhão contínua com o Criador, até que se rebelaram, o que rompeu essa comunhão e implantou o mal no coração humano. Capítulo 3, verso 4 ao 6. O mal presente no mundo não é resultado de algum defeito da criação, onde entra a diferenciação básica entre texto canônico, texto bíblico, as afirmações canônicas e as ideias presentes nos apócrifos. Tá, okay? A ideia, por exemplo, da matéria como inerentemente má, que começa já a se desenhar nas narrativas do apócrifo que estamos consultando. Tá, ok? Vamos ver onde é que eu parei aqui. Ó. O mal presente no mundo não é resultado de um defeito da criação. Deus colocou o mundo sob maldição em decorrência da rebeldia humana. Desde aquela primeira rebelião, os seres humanos estão afastados do Criador e não reconhecem mais a sua presença e sua autoridade. Esse distanciamento resulta em vergonha, fragmentação do relacionamento com Deus e com outras pessoas, separação do restante da criação e morte. Capítulo 3, versículos 7 ao 19. Desde aquele tempo, Deus tem operado na história com o propósito de restaurar os seres humanos à comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo. Seres humanos restaurados são nova criatura. Gálatas 6,15. Por meio de Jesus, a vida eterna está disponível a todos. E um dia Deus renovará todas as coisas. Ver Isaías 65, 17 ao 25, Romanos 8, 19 ao 22. O universo inteiro será criado novamente. Apocalipse 21, 1. Então essa foi a nota acerca da criação, seguindo o texto bíblico, tá certo? Para concluir aqui a nossa contribuição com a abertura do projeto, examinando os apócrifos e pseudepígrafos. Vamos lá. Conforme sua espécie, conforme estava lendo o texto bíblico, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, ele será semelhante a nós. A nossa imagem, a nossa semelhança, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher são imagens e semelhanças de Deus, no sentido de serem seres racionais. Deus é espírito,
tá certo? Então a semelhança de Deus não é sexualidade nem raça, e sim espiritualidade, racionalidade, inteligência, que distingue o ser humano dos demais seres, né, dos animais, o homem e a mulher. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra, e todas as aves frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, e às aves do céu, os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Tudo que havia feito. Essa é a diferença básica. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Assim, tudo que Deus criou é bom, foi criado por meio do verbo divino, e é perfeito, e é bom. Ou seja, essa questão da matéria como inerentemente má é ideia apócrifa. Se está presente num texto, torna-o já texto espúrio, texto inaceitável, texto não canônico. Sábado, descanso, veja, capítulo 2. Deste modo completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo quanto neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a obra da sua criação. Maravilhoso. Então Deus consagra, né, o momento aí da conclusão dessa extraordinária obra. Maravilhoso. O que aconteceu à criação? Criação do homem e da mulher. Criação do homem. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava a água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo, ou alma vivente. Ok? Criação do jardim. O Senhor Deus plantou um jardim. Agora veja, comparação com o texto, tá? Comparação com o texto lá que acabamos de ler, do primeiro livro de Adão e Eva. O Senhor plantou um jardim no Éden, para os lados do leste. Interessante, né? Interessante aqui que o autor tinha conhecimento, certamente, né? Com certeza tinha conhecimento. Então ele faz algumas aproximações e alguns distanciamentos. Ele aproveita alguns elementos, né, para colocar também na sua obra, e alguns contrastes quando ele procura demonstrar a sua forma de compreensão de algumas verdades bíblicas, e a inserção, infelizmente, de alguns elementos, né, que são heréticos. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de toda espécie e árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pisson, rodeava a terra de Avilá, onde existia ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, e aí vem uma contextualização, né, da narrativa aí, quando Moisés aproxima, né, algumas características que recebe por revelação com algumas informações que ele detém, né, da sua atualidade. Então, o Pisson, essa questão da pedra de ônix, né, a questão do que ele chama aqui ouro de grande pureza, também a resina aromática, né. Então ele dá algumas outras características que estão ligadas também ao conhecimento que ele tem da sua época. Então relaciona a revelação com algum conhecimento que Moisés também acrescenta, fazendo a relação. O segundo braço é o Guion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro chamava-se Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. E o quarto é o Eufrates, os dois localizáveis na atualidade, né? O Tigres e o Eufrates. A primeira ordem. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então a advertência de Deus e o compromisso que Adão, a partir de agora, tem com a ordem de Deus. Deus deu uma ordem direta, uma ordem muito clara para ele, com relação a não consumir do fruto daquela árvore chamada conhecimento do bem e do mal. Um conhecimento contraditório, né? Nós temos aí então o compromisso. Deus não faz com que o homem seja eximido, seja colocado dentro de uma redoma de vidro. Não, Deus quer que o homem seja fiel deliberadamente, livre e espontânea vontade. Senão os homens seriam autômatos, tá certo? E não pessoas com poder volitivo, poder de decisão. Criação da mulher. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu o nome a todos os animais domésticos, todas as aves do céu, todos os animais selvagens. E o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e completasse. Então o Senhor fez cair num sono profundo. Quando o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, né? Varoa, né? Na versão corrigida, no meio da revista corrigida, porque foi tirada do homem. Humana, né? Então o homem, Adão, humanidade, o humano e a humana. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher. Aí você tem um exemplo pedagógico. Dali um contexto, uma narrativa por revelação, né, uma narrativa histórica da época, do contexto de Adão. E daí Moisés tira um exemplo pedagógico para a aplicação atual a ele, né? Então por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não tinham vergonha, não sentiam vergonha. Ok? Temos aí a pureza, né, do início, a pureza aí do princípio. Aí temos sempre recorrer ao texto bíblico, tá ok? Sempre retornar à fonte. Não adianta você querer conhecer a Bíblia por meio de novela, nem por meio de vídeo do YouTube. Não estou fazendo a leitura para você direto da fonte. Recorra sempre à fonte. Não aceite intermediários. Você tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos. Não deixe ficar tomando poeira em casa. Eu estou fazendo inclusive aqui o contraste entre texto apócrifo, a narrativa, né, acerca dos primeiros relances aí do livro de Adão e Eva com relação à expulsão, mas estou trazendo para você o contraponto com o contexto bíblico da criação do Éden, né, da criação do homem, da mulher, e agora a questão da queda, do pecado. Veja só. A ruína da criação de Deus, tentação para pecar. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem? Todo entendimento que se tem acerca da influência satânica sobre essa atuação, né? Então você tem, a partir de outros contextos bíblicos, essa certeza. Olha só a pergunta como é capciosa. A pergunta é extremamente capciosa, veja só. Deus realmente disse: vocês não devem comer do fruto. O argumento é levado ao extremo. Do fruto de nenhuma das árvores do jardim. É esse extremismo aqui, ó, que é o empregado sempre. Ou seja, você não pode fazer nada. Ou seja, você não pode viver nada. Você não pode aproveitar nada. Como assim não pode aproveitar nada? Nós aproveitamos o melhor quando nós estamos na presença de Deus. E como Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém ao servo e à serva de Deus. Nós fazemos uma seleção crítica sobre todas as coisas. Agora Satanás sempre tenta colocar esse contraponto. Ou seja, você não pode fazer nada. Não, eu posso fazer tudo aquilo que é bom e que agrada a Deus. Agora aquilo que não presta, eu não posso fazer. Ou não devo fazer, pelo menos, né? E Eva, infelizmente, caiu nessa argumentação aqui, ó. Um argumento levado ao extremo. Pode comer de nenhuma árvore? Não. Na verdade é o contrário. Você só não pode comer de uma árvore. Todas as outras você pode comer. E aí quando ela vai argumentar, ela começa a se envolver no laço, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Pronto, aí este acréscimo. Não acrescente nada àquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou é suficiente. Deus falou para não comer, obviamente inclui não tocar. Agora, quando você
tem essa colocação, não comer, também não tocar, você já tem uma aproximação, né? Você já tem aí um envolvimento emocional com aquilo. Você está já imaginando, né, teorizando o que seria tocar naquele fruto, o que seria provar daquele fruto. Você já está se aproximando dele. É claro que vocês não morrerão. O contraponto. É tese, antítese e síntese, né? Sempre essa forma de argumentação. É claro que vocês não morrerão. É a antítese aqui, ó. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Ou seja, o que Deus está fazendo com vocês não é preservar vocês da destruição por meio de um conhecimento que é autodestrutivo, um conhecimento que traz confusão e traz perda de comunhão. Deus, na verdade, está privando vocês de serem como Ele. E aí implantou dúvida no coração da mulher, e aí a dúvida somada a atração, a sedução, né, que foi despertada, né, a partir daquela proposta, né, a antítese que foi colocada ali, não morrerão. Então aquilo começou a destruir, né, o conceito de obediência que havia no coração da mulher, e aquilo também sendo oferecido ao homem, mostra que o homem também cedeu, né, não se manteve firme. Então o pecado é dos dois, não adianta, mesmo que a mulher, por meio da mulher, teve início esse processo, mas o homem tinha a obrigação de deter esse processo de destruição. Quando não o fez, veio destruição sobre ele e sobre a mulher. O homem e a mulher se rebelam contra o Criador. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Então aquilo passou a ser, né, agradável a ela. Com uma leitura que acabei de fazer no livro Caminhando pela Sagrada Escritura, de Acã. Acã também se apaixona aí pela capa babilônica, né, o talento, o ciclo de prata lá e tal, o lingote de ouro, e ele põe aí a sua vida, a vida da sua família, a vida do povo de Deus, ao qual estava ligado o pacto, né, da aliança que foi feito de modo coletivo, põe tudo a perder por causa dessas paixões, dessas coisas vãs, né, que até poderia ser liberado a ele, proporcionado, mas em outro momento. Mas ele entrega tudo por causa, né, desta sedução. Da mesma forma como Eva aqui está fazendo. Se deixou seduzir pelo pecado, seduzir por essa proposta. E desejou a sabedoria que lhe daria. Sabedoria. Então é passado, é vendido para ela algo que não será entregue, né? Essa suposta sabedoria, esse conhecimento contraditório. Conhecimento do bem e do mal. Vamos lá, vamos seguindo. Desejou a sabedoria que lhe daria, assim tomou do fruto e comeu, e depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Aí foi desobediente, né? Ela foi desobediente e ele também foi omisso, e tudo aí foi ladeira abaixo. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estava nu. Então a primeira coisa, a mudança de percepção. Então a partir de agora a sua percepção não será pura mais, ele terá a contaminação por meio do pecado, a desobediência, quebra da aliança, quebra da comunhão, e agora uma percepção distorcida. Antes olhavam um para o outro, só viam o melhor, só viam aquilo que seria abençoado, seria bom, seria para a sua união, né, para a sua comunhão. E agora começavam a ver um ao outro como objeto de cobiça, e assim envergonhavam-se de seus próprios pensamentos, de suas próprias sensações. Passavam a ter agora sua natureza distorcida, destruída, né? Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira. Deixa eu visualizar aqui. Folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Deus interroga o homem e a mulher. Então nós temos aí a falsa religião que tenta fazer, né? São folhas de figueira, são tentativas de cobrir o pecado e não de apagar por meio do sangue de Cristo, né? O sangue que apaga todo o pecado. Deus interroga o homem e a mulher. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviam o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde está? Claro que essa pergunta é retórica, né? Deus sabe todas as coisas, mas Deus dá a oportunidade ao homem de se apresentar, se mostrar, né, e confessar o seu pecado. Onde está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo. Agora o relacionamento do homem com a mulher está quebrado, o relacionamento do homem com Deus está destruído também,
O homem agora tem medo de Deus, né? O homem não tem mais aquela comunhão, aquela intimidade, sim medo agora. Tive medo porque estava nu. Sente vergonha de seus próprios sentimentos, né? Em relação a si, em relação a sua esposa, em relação a Deus. Quem lhe disse que estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Novamente Deus dá a oportunidade a ele de confessar. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus lhe dá essa oportunidade de confessar de sua própria boca, né? A confissão é o começo da restauração. Sem a confissão, né, o arrependimento, né, mudar de rota, mudar de direção, né, totalmente, é o começo da restauração. O homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu. Isso aqui é trágico, isso aqui é terrível. Em vez de ele assumir responsabilidade, ele lança sobre a mulher, e não somente sobre a mulher, ele lança sobre Deus. Ele devolve para Deus a responsabilidade. É a mulher que me deste. Isso aqui é extremamente covarde, né? Então nós temos aí um homem que precisará passar por um processo histórico de restauração, alcançando a tal somente com a vinda, né, com o advento de Cristo. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, e respondeu a mulher: foi por isso que eu comi. Novamente, transferência de culpa, né? Ninguém assume suas responsabilidades. Deus acusa e condena. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, você é entre todos os animais domésticos e selvagens. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Então aí não há mais pergunta, né? Mas sim uma imputação agora de responsabilidade, tanto aquele animal que foi veículo por meio do qual o adversário conseguiu lograr êxito, né? Então houve ali uma punição, mas também com relação aos seres humanos que estão responsabilizados diretamente, né, pela queda. Veja só: você se arrastará sobre o seu próprio ventre, você se arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó quando viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. A sua descendência, né, daqueles que seguem na mesma influência que foi exercida por meio daquele ser, né, levou a Eva a cair, o homem a cair também por meio de Eva, e também permanece sempre interagindo com todos os seres humanos, tentando os levar à mesma queda, à mesma destruição, e na verdade por meio das mesmas estratégias, tá? Então a estratégia não precisou ser muito alterada, não. Os seres humanos continuam caindo na mesma balela, na mesma estratégia do diabo, né? Utilizando-se aqui desse veículo, mas também por meio de tantos outros, por meio dos quais ele leva o homem e a mulher à destruição. Farei que haja inimizade. Agora o descendente dela, o descendente da mulher, que é extraordinário, maravilhoso, né? A semente da mulher, o descendente da mulher, aquele que veio por meio da virgem, tá certo? Nasceu de forma miraculosa e cumpriu em si todo o plano da salvação e nos salva por meio dele. Imputa a nós a sua justiça e por meio do seu sangue nos purifica e no seu nome nos salva, o Senhor Jesus Cristo. Aqui a profecia magna, viu? A profecia magna, a profecia por excelência, Deus mesmo fazendo a profecia aqui, comprometendo-se com o plano de salvação que se cumpriu em Cristo e que nós hoje somos privilegiados. Então, o texto bíblico é muito mais amplo, o texto bíblico é muito mais profundo. Nós estamos fazendo comparação aqui do texto bíblico com o livro de Adão e Eva, tá ok? Então você precisa perceber aqui a profundidade, a complexidade, a amplitude aqui da abordagem, né, do texto bíblico. Veja só: ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Interessante, né? Ele lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Vamos lá. A mulher, né, disse a ela: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Então, temos aí um novo nível de relacionamento, né? A partir daí, o pecado está dentro da humanidade, há um afastamento da comunhão com Deus, há uma imperfeição agora na natureza, assim, um novo nível de relacionamento que obviamente é inferior àquele anterior ao pecado. E o homem disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, comeu da árvore cujo fruto te ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha a afetação da natureza, da terra, essa transformação da terra por causa da coroa, da excelência da criação que caiu, que desobedeceu, afeta agora, né, toda a criação. Maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento.
ela produzirá espinhos e ervas daninhas, ou espinhos e cardos, né, em outras traduções. Mas você comerá de seus frutos e grãos, com o suor do seu rosto obterá alimento. Dificuldade agora, né? Tudo estava fácil e disponível, mas agora mudou a situação. Até que volte à terra da qual foi formado. Então vão morrer. Primeiro, a morte é espiritual e a segunda é física, tá ok? Então, para ambas as mortes, a solução é Cristo, aquele que é a ressurreição e a vida. Até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Eita sentença terrível, né? Que se cumpre constantemente. Se alguém tem certeza, é de que vai morrer. Só alguns poucos serão arrebatados sem ver a morte, né? Expulsão e esperança. O homem, agora aqui, ó, tá bem relacionado com o texto que a gente leu lá do livro de Adão e Eva. Aqui que ele começa a se interessar. Expulsão e esperança. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva. Então, olha aí, subentendido o primeiro sacrifício, né? Porque de onde saiu essa pele? Então, o primeiro sacrifício foi realizado por Deus, sacrificou o animal, derramou o sangue desse animal para ceder ao homem, tá certo? Vestes adequadas para se apresentar, continuar se apresentando, tá certo? Para realizar as suas obrigações, para viver a sua vida de forma um tanto mais confortável e para que pudesse reatar um relacionamento com ele. As folhas de figueira das falsas religiões não servem para nada, não cobrem a nudez adequadamente, tá certo? E não permitem que o homem se apresente diante de Deus. Mas aquilo que vem de Deus é onde entra a diferença da revelação. A Bíblia é cânon, é revelação. É a ação de Deus em direção a nós. Da mesma forma como Deus fez em relação a Adão e Eva. Foi uma ação da parte de Deus. O sacrifício do primeiro animal, a confecção das primeiras vestes, tá certo? As vestes sobre Adão e Eva, os tornando aí mais confortáveis para a sua jornada e para a sua reapresentação diante de Deus, diante da comunhão com o Senhor. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornam semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Conhecimento que Deus tem estrutura para ter, para suportar, né? Para de fato dominar, né? Deus tem estrutura, porque é Deus Todo-Poderoso e pode então distinguir, discernir este conhecimento de forma perfeita. Mas quando o homem e a mulher tiveram contato com esse conhecimento que lhes estava vedado, isso lhes trouxe total destruição. O conhecimento do bem e do mal lhes trouxe confusão, destruição, perda de comunhão, perda de união entre eles, perda de santidade e de pureza. Tá, ok? Então Deus está agora trazendo aqui o diagnóstico, né? Então o Senhor disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós. Porque eles não são Deus, eles são seres humanos, continuam sendo seres humanos, só que agora tiveram contato com esse conhecimento que lhes causou prejuízo, pois conhece o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida, ao contraste aqui, ó, enquanto ali a preocupação do autor do livro de Adão e Eva era aquelas águas, né, que ele inventa, né, aquele mar cristalino que dava para ver até a estrutura da terra, aquelas águas purificadoras, né, que tornava puro e tornava branco e tal. Aqui no texto bíblico, no texto sagrado, a preocupação não é essa, e sim o fruto da árvore da vida, que em Gênesis mostra o afastamento e em Apocalipse mostra a reaproximação. Lhes darei que tomem do fruto da árvore da vida, como Cristo promete. Então isso aqui é cânon. Então o Senhor disse: vejam, agora os seres humanos tornaram semelhantes a nós, pois conheceram o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. Olha aí a expulsão do jardim. E olha uma coisa muito interessante aqui: a morte é uma punição, ok? A morte é uma punição, mas a morte também é um processo por meio do qual o homem, primeiro, ele se arrepende de seus atos. Há necessidade de um arrependimento verdadeiro. Segundo, ele passa sim pelo processo da morte, a sentença divina, tá certo? Sentença inevitável de Deus sobre a desobediência, sobre o pecado, né? Então o pecado gera morte, ok? O salário do pecado é a morte. Só que a ressurreição é Cristo. Então você tem um processo por meio do qual o homem cai em pecado, o homem deve se arrepender desse pecado, o homem deve viver em submissão à promessa de Deus, a promessa que ele fez da semente da mulher. Então ele vive na expectativa da semente da mulher, do descendente da mulher, tá ok? Ele morre nessa expectativa.
E o descendente da mulher vem na plenitude dos tempos, como Paulo diz, cumpre tudo aquilo que estava profetizado, Deus mesmo profetizou, todo o plano de salvação, e salva tanto toda a geração que morreu na expectativa dele, porque todos são salvos por Cristo, ninguém é salvo por sacrifício de boi, nem de bode, nem de rituais levíticos, tá? Porque aquilo não salva ninguém. Então todos eles morreram na expectativa do Messias que virá. O Messias veio e trouxe salvação para todos aqueles que morreram na esperança de sua vinda, quanto para aqueles que têm conhecimento, estão presentes a ele no momento da sua vinda em carne, e aqueles que virão posteriormente. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então tem os três âmbitos: o âmbito do passado, até o passado mais longínquo, recuando até Adão, que morreu na esperança daquele que viria da semente da mulher, do descendente da mulher, tá certo? Até o último que morreu aí dentro da dispensação do Antigo Testamento, até os presentes, os apóstolos, e os futuros, nós, até o período do arrebatamento e posteriormente até a segunda vinda de Cristo, a parousia, tá certo? Quando então haverá a primeira ressurreição. Os que participam da primeira ressurreição são os alcançados pelo descendente da mulher, por Cristo. E os que ficarão para a segunda ressurreição são todos aqueles que não creram, não se submeteram ao descendente da mulher, não se arrependeram de seus pecados. Ok? Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E se o homem tomasse, numa hipótese, se o homem tomasse daquele fruto que estava vedado a ele na condição em que estava agora, e prolongasse sua existência, haveria apenas uma situação na qual o homem está no erro, deve passar pela sentença, mas fica procrastinando. Então tomar do fruto seria apenas procrastinar a sentença divina, sendo que aquele que comete o crime, mas submete-se à sentença, passa pelo processo de restauração, de reabilitação, e ao fim pode ser reintegrado à sociedade. Então aqui vemos também o mesmo processo, por meio do qual Adão tem que ser afastado sim desse âmbito, né, do Jardim do Éden, da árvore da vida, passar pelo processo, tá certo? Estabelecido por Deus, de juízo, tá certo? Para ser sim reabilitado por meio da salvação do descendente da mulher, da semente da mulher, de Cristo Jesus, o único que pode nos salvar. Então vejo aqui graça, vejo aqui processo de reabilitação, de salvação para Adão e para todos aqueles que creem e que esperam pela promessa, né, daquele que viria e aquele que veio, aquele que creem hoje naquele que veio. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Interessante isso aqui, viu? Muito interessante, a terra da qual tinha sido formado. Então, você tem aí algumas características. Adão foi formado da terra, certo? Formado da terra. Foi introduzido no Éden, que foi um jardim que Deus plantou a leste. Deus formou Adão. Deus plantou um jardim a leste. Deus insere Adão no jardim. Adão e Eva vivem no jardim, tá certo? Pecam, são expulsos, agora saem do jardim e vai cultivar a terra de onde foi tomado. Interessantíssimo isso aqui, tá ok? Passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden. Aqui você vai ver o contraste também com a narrativa do livro de Adão e Eva com relação a este trecho aqui, ó. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, com uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida, certo? Caminho este que nos será novamente aberto por meio da salvação em Cristo Jesus, da nossa reintegração a este ambiente celestial quando tivermos nossos corpos transformados, não ressuscitando em carne, tá certo? Mas sim ressuscitando num corpo glorioso, corpo que Cristo demonstrou para nós quando ele mesmo ressuscitou, ok? Não necessitando nós de tomar banho naquele rio, naquele mar de purificação, porque nossa purificação vem por meio do sangue de Cristo Jesus. E aí temos contraste entre o livro de Adão e Eva e Bíblia Sagrada. É isso que nós vamos fazer ao longo de todo esse trabalho aqui desse projeto. Agradeço a você por ter ficado comigo aí durante essas leituras. Tem muito mais conteúdo para transmitir a você, que passaremos posteriormente, porque o vídeo já ficou bastante extenso. Agradeço aí e que você continue sendo abençoado por este conhecimento. Curte o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e continue conosco examinando os textos apócrifos e pseudepígrafos.